E eu estou respondendo. De acordo com a entrevista que o Rogério Ceron deu para o Valor Econômico, não vai, sabe por quê? Porque ele falou o seguinte, que as despesas, incluindo políticas sociais, só aumentam quando houver a receita. E não, Ana. Para haver a receita, né, eu preciso fazer a reforma tributária. E para fazer a reforma tributária, eu preciso ou reforma tributária ou um pacote tributário. E para isso eu preciso que o governo faça um projeto. E projeto não tem. Olha aí. E projeto não tem. E, ó, eu vou colocando elementos aqui. O Haddad falou ontem que vai apresentar em março. Mas o Mercadante, em outra entrevista, falou que tem um seminário interministerial marcado para eles debaterem a proposta tributária. Mas esse seminário é só no final de março, ou seja, em março não virá. Haddad falou que vem em março, aí o Mercadante falou que o seminário deles para tratar do tema conjuntamente vai ser só no final de março, e depois ainda tem que ir pro Lula. Então em março não vem. Aí o Lula fica brigando lá com o Campos Neto. Tem que baixar juros, mas assim, para baixar os juros tem que apresentar uma coisa, tá ok, qual que é o plano do Brasil pra gente baixar? Mas não tem, todo mundo se nega a trabalhar. Não, a culpa é do outro, o problema é do outro, né? 45 dias não aconteceu nada no Brasil ainda. Nada. É igual aquela música que tinha no Pânico, né? Daquela senhorinha. Nada. Eu não estou fazendo nada. E, não, além de falar do Bolsonaro. Peraí, deixa eu terminar. Não é exagero, é dado. Um pouquinho. O Rogério Ceron. Não, então é mentira do Rogério Ceron. Não estou falando que ele então vamos lá. Mentindo, não. Rogério Ceron falou que só vai ter despesa, ou seja, política social, com o aumento de despesa. Com a substituição, com o fim oficial do teto de gasto e sua substituição pela âncora fiscal, a regra da âncora fiscal tem que ser feita. Teve o governo de transição, carreta furacão, ninguém fez nada. Né? Aí chegou janeiro, fevereiro, estamos no dia 16, não apareceu nada ainda da regra da âncora fiscal. Aí o Haddad falou, não, em março eu apresento. Aí o Mercadante falou, na nossa reunião, para debater ideias da âncora fiscal é final de março. Estão acompanhando? Essa é a cronologia. Estamos falando aqui, ó, o secretário do Tesouro, Haddad Não é o meu. Ó, o Tesouro, Haddad e o Mercadante. Aí tem que passar para o Lula depois. Ok, mas aí saiu lá do gabinete do Lula a regra da âncora fiscal, que não vai ser em março. Aí vai para o Congresso, porque isso tem que ser votado. Sem chance no Congresso. Aí o Lira falou que não tem chance de passar. Então quando é que nós vamos fazer política social, já que nem eles sabem quando vai vir, se vai ser aprovada a tal da âncora fiscal. O secretário do Tesouro disse que a ampliação dos programas sociais vão acontecer quando ocorrer o crescimento econômico do país. Às vezes me parece que eles estão fazendo planejamento assim. Somos otimistas, não é? Lula foi eleito, tudo vai ficar maravilhoso, o país vai crescer só por conta disso. E a partir daí, nós vamos conseguir ampliar os programas sociais. Gente, isso não pode ser sério. Isso não é sério. É sério. Tá. Então, mas quem que tá aí voltando ali? Até Você está dando de costas para a audiência. Eu tô no Você está dando as costas para a audiência. Tá, então tem que falar lá. Exatamente, é para quem nos assiste. Tá, então, aí... Dani, você me olha lá. Eles vão te ver pelas costas. Não, vamos olhar. Vou olhar aqui com você. Tá, então, e o Rodolfo? Ok, também. de olho em você. Vai lá, diretora. Tá, deixa eu falar. Não, gente. Então, mas isso não é o que a população está esperando? A população de mais baixa renda, ela não está esperando isso? Essa ampliação de atividades e produtos sociais? Não, mas tá, é aqui. Aí. Não é?
Não, mas ok. Mas era o que a gente estava conversando, elas estão esperando. Com base em quê? Elas estão esperando. E por que o governo ela não faz? Tem um recurso adequado. Não, eu não entendi ela a sua não colocação. Está... Não, ela não... Desculpa, a gente estava dizendo que a população não estará satisfeita com o valor do aumento do salário mínimo. Não, já troquei de pauta. Ainda... Não, você entrou com um assunto, eu te respondi. Sim, aí eu falei, não, mas ela está aguardando uma ampliação dos serviços públicos prometidos durante a campanha. Sim. Essa é a preocupação, Jô. Então Jô, mas essa é a preocupação, porque o governo prometeu, sim, a ampliação de políticas sociais, mas com base em quê? Com base em qual planejamento? Essa é a minha questão. E não é assim, então não vai. Porque assim, só vamos crescer despesa quando tiver receita. Mas chegou do dia 1º, já saiu de 24 ministérios, foi para 37. Você cria 13 ministérios, que você tenha lá 5 mil empregados em cada ministério. Eu já estou falando de 60 mil empregos diretos. Só para criar 13 ministérios. Agora, a ampliação de programa social só foi para os amigos do rei, né? Exatamente. Aí tem lá a emenda, as famosas emendas do relator, ou o orçamento secreto. Aí agora eles estão dando parte desse dinheiro, estão dando aí milhões, 300 milhões... para deputados que não poderiam receber pela lei, porque deputado que entra de novo mandato não recebe emenda do ano anterior. Mas estão abrindo 300 milhões. Aí tá, o Palácio do Lula já foi reformado assim, ó. Agora, por Minha Casa Minha Vida não tem. Este senhor que falava assim, ai, me dói o coração ver o pobre na fila do açougue para comprar osso, enquanto tem gente comprando um jatinho. Posso colocar assim, todo mundo assim na mesma página. Só para falar, a gente está falando aqui de política fiscal, que muito está se falando aí na mídia, e é bom a gente explicar de uma forma bem simples o que é. É como o governo fala que vai lidar com seus gastos e suas receitas. Receitas majoritariamente de tributos. O PT e a esquerda progressista, principalmente na América Latina, tem um histórico de uma política fiscal expansionista, ou seja, gastar bastante. É um governo gastão. Essa briga que deu do Lula falando do Banco Central, eu achei muito boa, viu? Depois analisando mais a miúde, eu achei muito boa, porque ela escancarou que o Banco Central e o mercado têm a expectativa de que o governo vai gastar muito, de que vai ser uma loucura fiscal aí. Então, a gente precisa deixar a taxa mais alta, apesar de que a gente... Lembrando, hein? Lula conhece muito bem taxa alta. Se a gente for pegar os primeiros anos do primeiro mandato do Lula, foi taxa de 25%, depois baixou para 17%, depois subiu para 19%. Então, tem bastante demagogia nesse assunto. Ou seja, toda essa discussão é porque é um governo gastão e é um governo sem planejamento. Se ele é gastão, mas ele tem um planejamento, as pessoas se preparam, os investidores se preparam para botar dinheiro, produzir. Mas não é desvairado. E parece que a Haddad e a turma toda está empurrando a coisa com a barriga para aos poucos ir soltando. Ah, não, vai ser em março. Você chega em março e você vai atrasar um pouquinho. Eu acho que é mais por aí. Não, você veja, mais vale um ministério na mão do que um pobre com colchão. A realidade é essa. Exatamente. Não tem receita para fazer a despesa com política social, mas fez a despesa sem receita para criar ministério. Para fazer acordos políticos, né? Pavinato, eu vou trazer para o meu mundo da publicidade. Quando a gente fecha uma parceria com alguma empresa que quer colocar ali na televisão ou quer divulgar o seu negócio, é feito um planejamento. Nós sentamos ali na mesa com os CEOs, os diretores, e a gente começa a planejar a propaganda daquela empresa. De que forma que essa propaganda vai ao ar? Então ali a gente começa a discutir a forma, o layout, figura de linguagem, a semiótica. Há um planejamento antes da gente chegar no financeiro. Depois que a gente planeja tudo isso, a gente passa a parte financeira. Isso vai custar tanto. E aí a pessoa fica responsável, fala, obrigado, eu vou contratar outra pessoa, ou então, beleza, vamos startar isso. Há um planejamento. Quanto tempo essa mídia vai ficar no ar? Ela vai ficar online, offline? Onde ela vai passar? Como ela vai passar? O que falta, eu quero fazer essa analogia para o nosso governo, o que falta é planejamento. Em toda a campanha do Lula, ele só se preocupou em vencer o Bolsonaro. Talvez da outra forma também poderia ter sido. Nós não tivemos essa resposta, né? Se o Bolsonaro também pensou dessa forma. E o que a gente está sentindo na pele agora é a falta de planejamento do atual governo.
toda a realidade dele é falar o que não sabe na economia, falar o que não sabe da Amazônia, falar o que não sabe do meio ambiente, falar o que não sabe em todos os aspectos. E eu não vejo só ele cometendo esse erro, porque ele tem os ministros deles ali que também não sabem de bolhufas do que está falando. Olha só o que está no nosso GC ali. Despesas devem crescer menos do que as receitas. Sabe o que é isso? Você vai gastar mais do que você vai receber. Esse é o atual governo, sem planejamento nenhum. Não, e o que incomoda é isso. Para político tem receita, sempre. Se não tem receita, faz dívida. Agora, para o pobre... Agora eu entendo esse negócio de pai dos pobres. Né? Ele gera pobreza. Nossa. Ele é pai dos pobres, porque ele cria pobres. Ele cria pobres. Essa foi boa. Veja o caso do Bolsa Família. Essa foi pesada. Exato. Veja o caso do Bolsa Família. Vamos para o Brasil grande, vamos olhar isso aí. Muita gente vai sair, claro, porque foram identificados desvios, né? Com o Auxílio Brasil, etc. Então vai sair. Mas agora o Bolsa Família vai dar R$150 por criança até 6 anos. Pensando no Brasil grande, uma mulher que engravida, mas ela é solteira, o pai não casa, a maioria delas não consegue tirar 150 de pensão. O que vai acontecer com isso? 150 por criança de até 6 anos? De natalidade. Isso não, acontece, gente. Não? Acho que não, sinceramente. Você acha? Acredito que não. Não tem um indicativo que demonstre isso. Isso sempre foi claro, a gente vai começar a ver agora. Para depreciação. Isso é uma novidade. Agora eu concordo. Olha que diferença. Olha que diferença. Não tem um indicativo dizendo isso. Olha, as mulheres estão engravidando mais para ter mais... até porque não começou. Tá? Não, mas isso eu já ouço, já faz 10 anos, 15 anos que eu ouço isso, desde quando a Bolsa Família foi criada. Agora, a gente pode fazer uma crítica que eu acho que tem muita razão de ser em relação à Bolsa Família. Novidade aqui. Você não pode ter ouvido falar de uma novidade. Ele quer inserir isso eu ouço há muito tempo sobre Bolsa Família. Não, dos R$150 por adicional por criança de 6. De valor do Bolsa Família. Não, então é diferente. O valor do Bolsa Família é 600. Mais 150 per capita. Sim. Da criança até 6 anos. Mas esse pensamento ela já vinha desde a criação do Bolsa Família. O que eu estou argumentando é o seguinte: é possível criticar o Bolsa Família por uma outra via. Por exemplo, exato. O Bolsa Família, no modelo em que ele existe, se ele não propõe a autonomia do indivíodo que recebe, o indivíduo ele vai ficar dependente daquele recurso para sempre. Esse é o ponto. Não é? Se existe a Bolsa Família, existe um planejamento e havia, só que nunca foi implementado. Essa é a questão. São 15 horas e 3 minutos e Juliana que faz suas considerações sobre o Bolsa Família. Em 2 anos, por exemplo, começa um pequeno negócio, extração de mel numa comunidade X ou numa comunidade que vai fazer chapéu de palha, coisas assim. Agora eu explico o meu ponto de criar pobres. Tá. Com o governo não apresentando ao seu arcabouço a sua âncora fiscal, ele não consegue baixar juros. Sem baixar juros não tem investimento. Sem investimento a pessoa vai ficar presa no Bolsa Família. Sim, mas precisa de um trabalho paralelo, é essa a questão. É uma cilada, Bia. É uma cilada, se não sair daí é uma cilada. Mas concordo que essa perspectiva, ela é mais factual e mais real do que dizer que as mulheres vão ter um monte de então aí você soma essas mais coisas. Dinheiro. Não, pelo amor de Deus. Sim, nisso entra... Eu acho que foi um ponto muito bem colocado, Jô, porque efetivamente, como o Pavinato colocou aqui, é uma cilada, é uma grande cilada, porque essas pessoas que vão receber, eu concordo com você, não dá para se colocar que apenas vão passar a ter filho adoidado. Não é assim. Mas a grande crítica, concordo com você, que é isso. É não se ter uma porta de saída para essas pessoas, ou seja, elas ficam ancoradas
no Bolsa Família sem nenhum planejamento para que elas possam conseguir dar continuidade às suas vidas sem a necessidade do Bolsa Família. Isso explica, em parte, o aumento do número de pessoas no Bolsa Família ao longo dos anos. Perfeito. Nós não temos nenhuma diminuição ao longo dos anos de pessoas no Norte e Nordeste. Família. Exatamente. E além da falta da porta de saída, você cria mais uma porta de incentivo ao Bolsa Família. Porque você está aumentando o Bolsa Família em 25% por cada criança. O valor é de 600, 150 por cada criança até 600. Você recebe um aumento de 25% do Bolsa Família a cada criança de 6 anos. Eu acho que a principal porta de saída aí é industrialização das áreas que tem tanta carência. A gente vai para o Nordeste, a gente fala muito do Nordeste, porque lá realmente a maior parte das pessoas que recebe está lá. Mas não tem oportunidade, gente. A gente vai lá, não é porque a pessoa quer receber o Bolsa Família. Claro. Qualquer indivíduo, qualquer pai de família, ele quer se ver livre, ele quer ter um emprego, porque ele vai ganhar muito mais de forma salário mínimo é o dobro. Exatamente. Mas não tem oportunidade. Então, o governo que sabe que é ali o problema, criar incentivos junto aos governadores para levar a industrialização lá para a região. Não, mas é mais fácil manter eles, né? É terrível falar isso. Rédea mas curta. Eu entendo que você tem que tomar cuidado para falar, porque eu entendo. Mas é rédea curta. Sim. Não, mas o que ela quer dizer é que é mais fácil manter essas pessoas recebendo Bolsa Família do que você criar emprego para essas pessoas e gerar uma renda diferente. Porque você traz a informação. E se você traz a informação, as pessoas abrem, expande a sua mente. Você entendeu? E começa a ver que a política não é assim, sabe? Com o peixinho na mão. As pessoas têm que ir lá e aprender a pescar. E você sabe, e é cruel com a criança. E é cruel com a criança. Porque você fala o seguinte... ela vai receber R$150 por criança, mas ela tem que pôr na escola, a criança tem que ir na escola. Não paga nem a comida da criança. A criança tem que isso, tem que aquilo. Tá ok. Quem recebe Bolsa Família já não tem estrutura para cuidar de uma criança bem. Sim, exato. Se falta, que vai falar que no Brasil grande você tem, mas tem um hospital público que é de... Não tem. Você vai falar, as escolas não tem. Muita gente vai para a escola pensando em comer a merenda porque não tem comida em casa. Isso é a realidade. A criança volta com a... Então você está criando mais pessoas que no futuro vão ser fregueses de um outro programa de assistência social, porque elas não conseguiram ter uma boa escolarização e não conseguiram um trabalho. Então você vai criando uma massa de dependentes. E você já viu que sempre tem uma comemoração... E não é criação de pobres? Pavinato, você já viu que sempre tem uma comemoração do aumento de número de pessoas no Bolsa Família? Eu acho isso, assim, uma aberração... uma tristeza, assim, com relação à nossa sociedade. Colocam como se fosse uma grande festa. Nós aumentamos o número de pessoas no Bolsa Família. Gente, isso não pode ser sério. Na verdade, nós deveríamos estar conseguindo fazer com que essas pessoas saiam do Bolsa Família, porque essa é a verdadeira liberdade. Dani, é importante só a gente colocar aqui que o Bolsa Família é essencial, tá? Claro que é. Ninguém pode morrer de fome enquanto o Brasil é consertado. Mas deveria ser uma política transitória, não é, Carol? E não algo... Exatamente. É só para ninguém entender errado, a gente sabe, ainda mais no Brasil, a complexidade social que a gente tem aqui. Só que o problema é isso. O governo quer manter o pessoal ali para fazer justamente essa fábrica de pessoas que votam no Lula porque falam, pelo menos a gente ganha esse pouco. Você quer saber a crueldade maior? Porque a gente fica com o rótulo de o teto, a âncora fiscal. Alguém sabe em caso que é âncora fiscal? Muito simplesmente, teto de gasto. O que é o teto de gastos? Gasto. Quem que gasta é o político, é o agente político, ele que gasta. Né? É o teto de gasto para ele. Ele pode gastar até um limite. Aí quando você substitui muito marotamente, sabichões, você tira o teto e fala, mas eu substituo pela âncora fiscal. A âncora fiscal não diz qual é o estratagema. Porque teto de gasto, ou seja, o gastador vai ter um limite. Agora, âncora fiscal o gastador não tem limite, mas ele vai poder gastar à vontade porque nós vamos ter a âncora fiscal, não deixando que o barco, né, saia à deriva. Mas âncora fiscal é o quê? Fiscal é imposto. Então, você tira um teto, você para de limitar o gastador e passa a aumentar imposto. É fácil. E quem paga imposto? É quem gasta? Não, é o povo. Então a pessoa ganha, ela ganha 600 mais o adicional por criança, mas aí eu aumento o imposto sobre consumo, por exemplo,
Sim. Ela vai no mercadinho, ela vai tomar uma cerveja no final de semana, já acabou. Porque ela está devolvendo em imposto o dinheiro que o governo ganha para ele pagar para ela depois do auxílio. Olha que crueldade. É perverso. É perverso isso, é maquiavélico. E se sobrar dinheiro, porque o custo da massa do governo é tão alta que sobra muito menos. Ou seja, o dinheiro que sai do povo e volta muito menos. É exato. Não, gente, mas é um ciclo perverso, de fato. Mas isso é culpa do PT? Não é. É ele que está propondo a âncora. É culpa de quem? Do Cabral? Quem poderia ter feito essa reforma? O governo Jair Bolsonaro não poderia ter feito essa reforma? E o PT nos 16 anos também. Também poderia. Todos é difícil você ter feito uma reforma dessa envergadura. Bolsonaro não podia. Eu respondo a Juliana, porque eu gostaria muito de falar e respondê-la. Porque não poderia. Por quê? Porque logo no começo tomou uma facada. Beleza? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se o cara não tá lá, beleza. Segundo, pandemia. Teve pandemia. Vocês comparam, vocês gostam de comparar o governo do Lula antes com o governo do Bolsonaro. Ele só teve 4 anos. Teve pandemia nesse país. No mundo teve pandemia. Aí sempre vem um petista aqui, ou vem uma pessoa de esquerda aqui e começa. Mas vamos comparar com o Bolsonaro. Vamos comparar com... Não tem comparação. O PT teve... A esquerda teve 16 anos e foi um fracasso pra fazer isso. 14, não fez. 14. Ah, é 14? Ok, eu coloquei 16 porque eu já tô colocando 2 anos aí. Já tô à frente do tempo. 14 anos, desculpa. 14 anos pra fazer e não fez. E agora a desculpa poderia ter feito lá. Outros desenvolvimentos. Contribuiu com outros desenvolvimentos. Sim, claro. Agora, uma curiosidade aqui. O que leva, porque é um assunto que se discute muito academicamente, o pobre de direita. Qual que é a oferta, então, de um governo que foi o governo bolsonarista para um pobre de direita? Eu vou te falar uma coisa. O que foi? Eu vou te falar uma coisa. Porque considerando que o Bolsonaro teve um número Lembra que eu te falei aqui logo no começo do programa? Eu falei que a minha divisão não é pobre de direita ou de esquerda. É o que sabe fazer conta, o que não sabe fazer conta, e o que sabe fazer conta e não se importa. O que não sabe fazer conta acredita em promessa infundada, que é o caso dele. Cadê o salário mínimo? Cadê a isenção até 5 mil? É lógica. Né? Então, assim, saber fazer conta é ter raciocínio lógico. Então, muita gente não tem, porque o Brasil ele tem uma horda de analfabetos e analfabetos funcionais. Não por culpa deles. Não, mas daí você está falando que porque, segundo o próprio Lula, ninguém nunca se preocupou com a educação no Brasil. Então, não existe. Consegue fazer conta? Não tem direito. A pessoa não sabe a língua portuguesa e a matemática. Você acha que ele vai saber o que é Mises e Marx? Não sei. Não sei. Não sabe. Não, mas ele não... aí você foi longe demais. Não sabe, a pessoa não sabe. A pessoa não consegue ler. É a estatística. Mais de 70% da população, quando não sabe ler, não compreende o que acabou de ler. Você sabe que vai saber o que é Hayek? Não sabe. Mas na perspectiva dele, quando ele escolhe o Bolsonaro pelas promessas do Bolsonaro ou teve Lula, o Bolsonaro aí, com as promessas do Lula, o que atrai, então, um pobre de direita? Eu não sei, se a direita não faz a oferta, se a direita não vai fazer a oferta. Agora, eu vou te perguntar outra coisa. Eu vou te perguntar outra coisa. É isso que eu tô perguntando. Se os Smurfs são azuis, por que a Smurfette não é rosa? Não vou saber. Então você está fazendo esse tipo de pergunta. Mas é aquela questão que nós estávamos falando, Ju. Porque aquele que é pobre não quer mais. Não é rosa. A Smurfette não é rosa. É que o pobre... Não, é que o pobre de direita. O pobre, ele não quer mais esmola. Essa é a questão. Não quer esmola. O pobre quer ter a liberdade. E ele já acordou, boa parte já acordou sobre essa situação de nós não queremos mais ser escravos de Bolsa Família que não adianta de nada. Nós queremos ter oportunidades, não é, para sair desse ciclo de pobreza, dessa situação, não é, e poder sustentar as nossas famílias com o nosso trabalho, com o nosso suor. A questão é